Seja bem-vindo ao canal. Você está no canal Seu Professor de História e eu sou o professor Isaac Herder e hoje nós vamos falar sobre o reino de Kush. Nós vamos falar sobre a história antiga da África. Vamos falar aí de um dos reinos mais antigos, um dos reinos africanos mais antigos, que foi o reino de Kush, o reino que surgiu ali na região da Núbia, beleza? Vamos lá, vamos embora para o vídeo. Basicamente, né, a gente pode... Eu quero apresentar para vocês esse mapa aqui, né? Eu peguei um mapa na internet, um mapa que está em inglês, mas eu vou explicando aqui para vocês e eu coloquei algumas observações aqui que são importantes, tá? Kush, né? O reino de Kush, ele surgiu ao sul do Egito, tá? Então ele vai surgir ao sul do Egito, também está ligado, assim como o Egito, ao rio Nilo, né? Mas é importante a gente dizer que o reino de Kush ele tinha, de alguma maneira, né, uma relação mais profunda com o Nilo, porque ele estava localizado exatamente onde o rio Nilo nasce, né? Então o reino de Kush abrangia não só, eu vou mostrar para vocês aqui com a mãozinha, ó, não só, né, o rio Nilo com as cataratas, né? Basicamente todas as cataratas do Nilo estavam no território do reino de Kush, beleza? E tinham também os rios que vão desaguar, né, e formar o rio Nilo, né? O Nilo branco, o Nilo azul e o rio Atibara, né? E aqui a gente tem a Baixa Núbia e a Alta Núbia, né? Lembrando, né, uma confusão que a maioria dos alunos fazem, a mesma coisa que a gente está trabalhando com o Egito, né? O Baixo Egito ele está lá mais próximo do delta do Nilo, onde o Nilo deságua lá no Mar Mediterrâneo, enquanto que o Alto Egito ele está mais ao sul, né? E a gente tem essa visão do mapa que, querendo ou não, é uma visão que a gente pode falar de cima e embaixo, né? Que não é correto. Ela atrapalha um pouco essa ideia porque ela inverte isso. Mas por que isso acontece? Exatamente porque o território, né? Quanto mais ao sul, mais elevado ele é, maior é a altitude, né, do território. E quanto mais ao norte, mais baixo esse território vai se tornando. Por isso, a Baixa Núbia está no norte e a Alta Núbia está no sul, beleza? Outra coisa também importante aqui que eu queria mostrar para vocês e dizer, né, é o seguinte: o reino de Kush, né, ele vem, que basicamente muita gente faz essa confusão. O reino de Kush não necessariamente existiu aí um reino nubiano, né? O reino de Kush ele é por excelência um reino que surgiu na região da Núbia, né? A Núbia, assim como a Mesopotâmia, é uma região, né? É muito mais uma região do que essencialmente o reino, especificamente falando, né? Então, quando a gente está falando do reino de Kush, foi um reino que se desenvolveu na Núbia, né? Que está ali ao sul do Egito. É basicamente isso, tá? Outra coisa que é importante é que é uma dinâmica muito parecida com a do Egito. Foi uma região, um povo que se estabeleceu às margens dos rios, né? Do Nilo Branco, do Nilo Azul, do rio Atibara e do rio Nilo, né? Propriamente, depois que esses rios vão desaguando no rio Nilo e fazem com que o Nilo se torne esse rio todo poderoso, aí, nesse rio imenso, o segundo maior rio do planeta. Basicamente nós estamos falando de uma sociedade de povos que se estabeleceram nas margens do rio Nilo. Aqui no mapa também dá para vocês verem, ó, nós temos aqui Kerma, Napata e Meroe, três cidades importantíssimas, né, para o reino Kushita, né, o reino Kush. E aí a gente tem essas três cidades que foram construídas exatamente nas margens do rio Nilo, próximas ao rio Nilo, e se estabeleceram ali nessa região. Mas vamos saber um pouquinho mais dessa história, tá? Eu acabei de dizer isso aqui para vocês, né? Que a Núbia não é em si um reino, mas ela é uma região. E essa região, né? Lá no período no Neolítico, né? No período da Revolução Agrícola, ela foi ocupada, né? Há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 6.020 anos atrás, né? Por pastores, né, e também agricultores. Eles povoaram a região, eles se fixaram naquela região, né? A partir do ano 2500 antes de Cristo, a região ela foi invadida, né? Esses povos nômades eles formavam várias cidades, aldeias, né, ao longo do Nilo. E mais ou menos no ano de 2500 a.C., essa região foi invadida pelos egípcios. Os egípcios eles foram até o sul e estabeleceram, né,
o seu controle sobre os povos sedentários, né, os povos ali que tinham se fixado nas margens do rio Nilo, na região da Núbia, né? E basicamente essa região toda ela vai se transformar numa espécie de uma colônia egípcia, né? A tal ponto, tá, galera, dos egípcios deixarem destacamentos, né, de soldados para poder controlar a região. Por que a região da Núbia era tão importante? Basicamente porque a região da Núbia ela estava entranhada, né? Ela era como se fosse um caminho devido ao rio Nilo, né, e os outros rios, que levava até a África subsaariana, ou seja, a África que estava ao sul do Saara. Então, de alguma maneira, a Núbia ela era os portões, né, para você acessar toda a riqueza que estava ali, né, na Arábia, Arábia não, na África, ao sul do deserto do Saara, tá? Basicamente, né, então isso vai se consolidar como uma colônia do Egito, e no século XI a.C., né, vários grupos nubianos formaram ali uma resistência, criaram várias revoltas contra a dominação dos egípcios e conseguiram expulsar os egípcios. E aí os historiadores, as pessoas aí que estudam, né, a história da Núbia, a história do reino de Cush, eles não sabem, não tem tanta certeza para dizer se nessa época já surgiu um reino unificado, que não seria necessariamente o reino cuxita, né, o reino de Cush, mas provavelmente o reino que precedeu o reino de Cush. Se isso de fato aconteceu, existe um ponto de interrogação. Alguns historiadores acreditam nisso e outros acreditam que, na verdade, quando eles se livram do domínio egípcio, vão se formar cidades independentes, cidades-estado. Isso ainda é algo meio nebuloso, né? Ninguém ainda sabe dizer isso com clareza, tá? Mas vamos entender como é que surgiu o reino de Cush. Esse sim a gente consegue pontuar ele na história, né? Basicamente, né, logo depois que os egípcios eles foram expulsos, e aí a gente tem ou esse reino unificado ou as cidades-estado independentes, a gente não sabe qual aconteceu, né? Os historiadores ainda têm dúvidas aí, os arqueólogos, as pessoas que estão explorando lá, a gente sabe que isso vai perdurar durante um tempo, né? E basicamente essa região ela vai se transformar muito, porque ela deixa de ser domínio dos egípcios e passa a ser uma região livre, uma região que podia agora andar com suas próprias pernas, vamos dizer assim, né? E Cush vai surgir então exatamente no momento em que essas regiões se unem, né, para formar um novo reino. Isso vai acontecer um pouquinho mais tarde, eu vou explicar isso com mais detalhe daqui um pouquinho, né? E Cush depois, o reino de Cush, basicamente ele vai dominar todo o Egito, né? Todo o Vale do Nilo, né? Basicamente da região que a gente tem os rios, as nascentes, né? Onde o rio Nilo nasce, até onde o rio deságua, né? Lá no mar Mediterrâneo. Então, de sul a norte, né? Todo o rio, o Vale do Nilo, né? Vai ser aí dominado por esse reino, né? O reino cuxita. Além disso, né, a gente pode dizer que o reino Cush era muito rico, né? Ele possuía no seu território minas de ouro, terras muito férteis, né, cultiváveis, assim como os egípcios, né? Eles também criaram canais de irrigação, extensos canais de irrigação que ampliavam as terras férteis. Isso fazia com que o seu território se tornasse cada vez mais poderoso, né? Porque ele se tornou, assim como o Egito, um celeiro também, o que significa que era um lugar onde havia uma grande produção de grãos, beleza? E outro ponto é que os cuxitas, eu acabei de dizer para vocês, eles eram meio que a porta de entrada para a África abaixo, né? Abaixo não, gente, ao sul do Saara. Não cometa esse erro, tá, galera? Não é abaixo, é ao sul, tá? No mapa a gente não tem embaixo e em cima, né? Ao sul do Saara, tá? E obviamente eles faziam rotas de comércio e levavam produtos, né, do Egito, do Mediterrâneo, dos gregos, dos assírios, dos mesopotâmicos, né, de fenícios, de hebreus, para esses povos africanos, né, ao sul do Saara, e vice-versa. Eles também pegavam esses produtos e levavam para o Mediterrâneo. Então os cuxitas eles eram como se fossem aí atravessadores, né? Eles eram os caras que faziam as rotas. Eles compravam produtos, grandes rotas terrestres, né? Eles compravam produtos
de lugares muito distantes e fazer essa conexão. Eles eram os caras que conseguiam conectar as coisas aí. Além disso, eles também faziam rotas marítimas, atravessavam ali o Mar Vermelho, né? Se a gente puder voltar aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês com a mãozinha. Eles também passavam aqui pelo Mar Vermelho e faziam comércio com o reino de Sabá, né? Que também é um reino que surgiu essencialmente ali na região, na África, próximo, né, ao reino Cuxita, mas um reino mais ao leste, né, do reino de Cush, o que seria o reino de Aksum, o que seria a Etiópia hoje. E esse reino ele também se desenvolve para a área da Arábia, tá, galera? Então, aí, por isso essa travessia aí, beleza? Então, os cuxitas, eles criavam aí caravanas, né, de comércio que atravessavam o deserto e também rotas, né, que levavam ao Mar Vermelho. Vendiam ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, penas de avestruz e pele de leopardo. Além de outras coisas, como animais, incensos e uma série de coisas que também circulavam ao contrário, né? Aqui está falando os produtos que vinham da África subsaariana e iam em direção ao Mediterrâneo, mas os cuxitas também faziam o contrário. Eles levavam produtos mediterrâneos para a África, ao sul do deserto do Saara. Tá? Aqui a gente tem uma representação da monarquia cuxita, né? Os cuxitas, provavelmente um cortejo, a gente pode ver aqui, né? Muito legal, assim, eu acho muito rico, né? A pele de leopardo, né? Elementos que lembram um pouco os egípcios, contudo, né? Eu sempre falo isso, é importante a gente notar que os cuxitas não eram uma mera cópia dos egípcios. Eles tinham sua identidade, eles tinham sua característica, que eram características bem únicas, autênticas, né? Então, eu vejo muitas pessoas fazerem isso é um erro, tá, galera? Que transformar os cuxitas como se eles fossem uma mera cópia, né? Uma cópia barata dos egípcios, e eles não foram isso. Os cuxitas foram um povo, né? Um reino, né? Muito importante, os nubianos, né? Ou núbios, né? Eles foram um reino, um povo muito importante que tem sua identidade, tem sua cultura e ela é única, né? Obviamente eles tiveram aí influências de várias culturas e sobretudo do Egito, mas isso não faz deles egípcios, beleza? Nessa imagem a gente pode ver uma representação de uma cidade, de uma das grandes cidades, né, ao fundo, né, que é Jebel Barkal, que é uma das grandes cidades cuxitas, né? Eu identifico pelo templo, né, aqui a reconstrução do templo, e também a montanha, né? Essa cidade ela foi feita aos pés de um monte, tá? Depois tem mais imagens mostrando aqui, e ela seria uma das cidades mais fortificadas dos cuxitas, beleza? A gente vai falar mais sobre isso aqui, beleza? Vamos nessa. Aqui a gente tem, agora a gente vai falar mostrar aqui algumas das cidades, né? Das principais cidades cuxitas. Aqui a gente tem a cidade de Kerma, né? É considerada uma das cidades mais populosas e uma das cidades economicamente ativas aí, né? Ela tinha suas muralhas, ela tinha ali áreas muradas, templos, palácios, era uma cidade muito rica, tá, galera? Aqui a cidade de Napata foi a primeira capital do reino de Cush, tá? Depois a gente vai falar de como é que isso aconteceu. Aliás, nós vamos falar isso agora, né? Deixar vocês verem mais um pouquinho aqui uma representação também da cidade de Napata. E depois eu vou explicar o que é a cidade de Napata, a importância histórica dela, né? A gente pode ver aqui templos, palácios, as casas, né? Muralhas e tudo mais. Bem interessante. E agora a gente vai passar para essa parte mais da história, né? A unificação da Núbia, né? Depois daquela parte que é meio duvidosa, a gente não sabe se houveram pequenos reinos ou um reino que unificava toda a região, ou se eram cidades independentes, né? Porque algumas cidades cresceram muito, mas aconteceu a unificação da Núbia, e aqui a gente tem um pouco de certeza porque esses registros, os registros conseguem dar um pouco dessa história, né? A Núbia foi unificada no século 8 a.C., quando Alara, né, um governante, fundou o reino Cuxita. Ele é considerado Alara é considerado o cara que unificou, né, a Núbia e formou o reino de Cush. E aí ele escolheu a cidade de Napata, que é a cidade que eu acabei de mostrar para vocês aqui, para ser a capital do reino de Cush. Joia?
Os monarcas de Napata fortaleceram muito o reino de Kush, né, e passaram a invadir, expandir os seus territórios, né, até o ponto, tá, gente? Olha que coisa bacana, né? Não é tão bacana porque é guerra, mas eu digo porque às vezes a gente não dá tanto valor à história de povos africanos, né, de reinos africanos, e aqui tem um exemplo muito legal, né? Por volta de 730 a.C., os cuxitas dominaram todo o Egito, né? Ainda nessa fase que a capital estava na cidade de Napata, né? Esse período, né, nesse período, o Egito foi governado por núbios, né, cuxitas. E aí a gente tem o período dos faraós negros, né? Basicamente nós estamos falando de uma época em que o Egito foi literalmente governado por homens negros, né? Por cuxitas, por nubianos, por núbios, né? E esse poder se estendeu por um período bem extenso, né? Mais quase um século. Os nubianos, os cuxitas, né? Nubianos, mesma coisa, núbios, eles dominaram o Egito e governaram o Egito, né? Contudo, no século VII, né, um século depois, os assírios, né, o povo mesopotâmico que estava expandindo seu território, eles vão invadir o Egito exatamente na época em que os nubianos eles estavam ali, os cuxitas estavam no governo, estavam dominando o Egito. E aí os assírios eles vão expulsar os cuxitas, né, de volta à região da Núbia, e aí isso marca o fim, né, do domínio dos cuxitas sobre o Egito. No próximo século, né, quase um século depois, os egípcios se reorganizam, reunificam seu império, né, e atacam os cuxitas, né, tomam aí sua capital, a cidade de Napata, e basicamente o reino minam, né, um pouco o poder do reino de Kush, e Kush recua, né, e instala sua capital numa outra cidade. Então a gente tem essa transferência, né, da capital do reino Kush para Merói, que também é uma cidade importante. A gente vai mostrar um pouquinho dela aqui. Kush tornou-se um reino menor, né, em comparação ao que ele era, a sua extensão completa, né, ele chegou a dominar todo o rio Nilo, e assim permaneceu durante quase 1000 anos. Menor no sentido de extensão, tá, gente? Não menor no sentido de poder, porque Kush nunca deixou de ser rico, né? E basicamente a fase, né, de Merói, quando a capital era Merói, Kush era também muito poderoso, tá? Sem sombra de dúvida, né? E só por volta, olha que coisa bacana, né? Só por volta do ano de 350 da era cristã, né, depois de Cristo, que o reino de Kush foi invadido e dominado, né? O seu território foi invadido e dominado. E aí, ó, pelo reino de Aksum, né? Ou o reino Aksunita, né? O Império Aksunita, que é ali a região que eu já falei, tá ao leste, né? do reino de Kush, da região da Núbia, que seria hoje a Etiópia, né? O reino de Kush, ele corresponderia aí a uma parte do território do Sudão e a uma pequena parte do território sul do Egito moderno, tá? Mais ou menos seria isso. E então, né, o reino de Kush ele vai ser submetido pelo reino Aksunita. Nós vamos falar desse reino aqui em próximos vídeos. Fiquem ligados aí, fiquem ligados no canal, tá? Aqui tem uma imagem, né, uma representação, né, um desenho, mostrando como seria a cidade de Merói. Uma cidade com muita influência dos egípcios, né, mas como eu disse para vocês, em momento nenhum eu quero fazer com que vocês entendam que os cuxitas eles eram um espelho, uma réplica dos egípcios. Não eram, eles se apropriaram da cultura egípcia. E eu faço aqui até uma análise que eu acho que é importante a gente pensar nela, que é o seguinte, a relação dos núbios, né, dos cuxitas com os egípcios, sempre foi uma relação meio tensa, né? Porque a gente percebe que na história deles houveram momentos em que eles foram dominados. A Núbia foi uma colônia egípcia, né? Então isso mostra que os núbios eles foram dominados pelos egípcios. Em outro momento, o que durou quase um século, né, a Núbia, os cuxitas, né, eles dominaram os egípcios, então houve uma relação de dominação. E depois esses reinos, o Império Egípcio, né, e o Reino Cuxita, eles viveram separados. Mas o comércio entre eles nunca teve fim. Eles sempre mantiveram rotas de comércio e relações comerciais. Até mesmo porque para chegar até o Mediterrâneo
para os cuxitas era importante manter relações comerciais favoráveis aí com os egípcios, beleza? Isso é algo bem importante, tá? Então, o que eu diria, né? Que sempre há uma relação ali, por mais que ela seja de proximidade, ela também era necessário também que os cuxitas fizessem uma relação de distância, de distanciamento. Ou seja, você mantém os seus elementos culturais, aquilo que te torna, que faz com que você seja você mesmo e não que você não seja o outro. O que eu estou querendo dizer, gente? Que em toda relação, por mais que, né, toda relação internacional, relação entre grandes potências, por mais que uma se aproxime da outra, que ela tenha uma relação de amizade, laços afetuosos, e esses laços eles se traduzem em uma apropriação cultural. A gente pode pensar aí, por exemplo, os macedônios e os gregos, que também tiveram uma relação parecida. Você nunca vai ter a mesma coisa. Você vai ter coisas que são apropriações culturais e somente, né? Os cuxitas foram muito autênticos, apesar deles terem se apropriado de cultura egípcia, assim como se apropriaram também de cultura de outros povos. Beleza? Se liguem nisso, tá? Não assumam os cuxitas como se eles fossem uma mera cópia, né? Uma cópia barata dos egípcios, porque eles não são. São muito mais ricos do que isso. Fazer isso é não entender a matéria, é não entender esse conteúdo, tá? Vamos embora, né? Vamos continuar. Aqui tem algumas ruínas, né, da cidade de Meroe, e a gente pode ver aqui representações em alto relevo, né, em pedra, blocos de pedra, né? Aqui tem ruínas, as ruínas de Meroe, né, que são ruínas fantásticas. Se vocês puderem comparar, eu vou voltar os slides para vocês perceberem, ó. As pirâmides são menores, né? Então, Meroe ele é uma cidade com várias pirâmides que são menores, né? Aqui dá pra gente ver com esse... Tem uma pessoa aqui, ó, né? É legal essa pessoa porque dá pra gente fazer uma comparação. As pirâmides são bem pequenas, né? Não são grandes como as pirâmides egípcias, né? E o complexo, né, da cidade, a cidade de Meroe, é muito legal porque são várias pirâmides, são inúmeras pirâmides, tá? Mais algumas imagens, né? Algumas já destruídas, outras não, né? Outras ainda mantêm aí a sua forma, né? Praticamente original. Aqui também mostra um pouco, né? Os pilares de madeira também em Meroe, tá? Agora alguns detalhes sobre economia, né? Já falei algumas coisas, então eu não vou ficar aqui repetindo, né, muita coisa aqui para vocês, mas basicamente os cuxitas eles eram grandes produtores agrícolas, né, com a questão dos sistemas de irrigação, aproveitando aí os rios, né, o Rio Nilo e os afluentes, os rios, né, que desaguam aí no Rio Nilo para desenvolver a agricultura. E também, né, a gente pode falar aqui da questão do comércio, que eu já falei para vocês, né? Então, os cuxitas eles também tinham um comércio muito desenvolvido, um comércio de longa distância. Eles tinham um fluxo comercial muito grande, né? Eles tinham ali a presença de produtos que vinham de regiões muito distantes. Então era uma sociedade muito rica, né? Que usava linho, que usava roupas requintadas, que vinham de lugares distantes, joias, madeiras, incensos, coisas ricas, né? Eu imagino uma sociedade muito rica, muito vibrante, né? Devido a essa questão do comércio, né? Além disso, a gente pode falar, né, que na sociedade cuxita havia diferenciação social, haviam pessoas mais ricas, né, que são ligadas ao governo, à religião, ao exército e a esse comércio de longa distância, né? Então essas pessoas eram pessoas mais enriquecidas, formavam ali uma espécie de nobreza, uma espécie de uma classe mais alta, né, que tinha ali acesso a produtos mais requintados, a moradias melhores, e pessoas mais pobres que moravam em casas mais pobres, mas que estavam ligados aí ao trabalho nos campos, eram camponeses e também eram ligados ao artesanato e ao comércio local. Não se sabe muito, tá, gente, sobre como é que funcionava essa sociedade cuxita. Então a gente tem uma ideia os historiadores que se dedicam, né, aos cuxitas, eles têm uma ideia um pouco vaga, né? Não tem como a gente ter muita certeza em relação a essas coisas. Beleza? Mais algumas imagens, né, aí lembra bastante, né, as pinturas egípcias, mas a gente também pode ver que existem diferenças, né? Então a gente vê diferença nas vestimentas, né?
Aqui, né, no cabelo a gente pode ver ali parecendo uma pena de avestruz, né, uma pluma de avestruz. Então havia uma estética diferente, né, não era a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem esculturas, né, pequenas esculturas, elas são pequenas mesmo, e que mostram o exército cuxita, né, a armada cuxita. É bem legal, né? Aqui, né, aquela cidade que eu falei com vocês estava sendo representada lá atrás, naqueles primeiros slides. E aqui a gente tem, né, os vestígios, né, as ruínas da cidade, ó. Não dá para ver tudo, mas a gente pode ver alguns desenhos que mostram, né, como é que a cidade se estendia aqui. Óbvio que a areia, ela tampa isso. Então é necessário que novas escavações sejam feitas para que a gente descubra mais sobre essa cidade. E aqui tem uma representação legal que eu peguei de um jogo, né, um jogo eletrônico que traz, né, como seria Jebel Barkal, que é essa cidade, né? Ó, vou voltar, que foi construída, né? Estaria construída ao redor desse monte aqui. E ó, uma cidade toda murada, tal, o templo lá, né? No meio do deserto, e seria uma cidade fortificada, né? Bem legal. Tá? Sobre a questão religiosa, a gente já falou isso, né? A Núbia foi muito influenciada pela cultura egípcia, então política e religião. E como eu venho dizendo para vocês, a gente não sabe muita coisa, mas o que os estudos vêm indicando, né, é que havia ali um rei, né, uma pessoa, o poder estava concentrado na mão de um rei, e esse rei, a sua posição, né, o seu governo, ele tinha uma relação com o religioso, com o sagrado. Os cuxitas, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os deuses cuxitas também eram parecidos com os egípcios nesse sentido, né? Eram antropozoomórficos, né? Tinham formas que misturavam elementos da forma humana e da forma de animais, e também acreditavam na vida após a morte. Enterravam os mortos, né, reis e os sacerdotes principalmente, e suas tumbas tinham formatos de pirâmide, tá? Então, aquelas pirâmides, né, que a gente viu ali de Meroe provavelmente eram tumbas, né, que serviam ali de tumbas para as pessoas mais importantes. As rainhas, né, eram denominadas Candaces, e ao longo da história de Cush, elas ganharam poder, né, e chegaram inclusive a governar o reino de Cush, beleza? Além disso, né, tem algumas imagens, ó, dos deuses, né, representação dos deuses, beleza? Aqui, né, um outro alto relevo, esse pintado, né, ainda sobrou de certa forma a pintura, né, a tinta, um pouco da tinta, bem legal esse alto relevo. Ruínas, né, de Meroe, de novo, né, algumas outras ruínas, né. E aqui, né, a gente encerrando já, tá, galera, o nosso vídeo de hoje. A Núbia foi uma região muito rica e o reino de Cush é a expressão disso, expressão máxima disso. Mas, contudo, né, entretanto, eu já falei um pouquinho disso, vou agora me expressar melhor. Tudo, ou quase tudo que a gente sabe sobre o reino de Cush e a Núbia, a região da Núbia, vem do registro de outros povos. Nós sabemos dessa história através de uma maneira indireta. Muito pouco, tá, galera? O que conhecemos hoje vem propriamente dito das escavações e do registro desse próprio povo, né? E isso é um problema, né? Na história, quando a gente tem um atravessador, geralmente o que a gente vai saber daquele povo, né? Que está sendo descrito por outro povo, por exemplo, as principais fontes que a gente usa para falar dos cuxitas são os egípcios, né? Os egípcios, os romanos, os gregos, os persas, os macedônicos, os assírios. Então, assim, basicamente nós sabemos da história desse povo através do que outros povos falaram deles, né? Então, a gente sabe que isso é um problema. Mas ainda, né, diferentemente, por exemplo, de Cartago, né, ainda há uma esperança, porque muita coisa vem sendo encontrada nas escavações das principais cidades e também de assentamentos muito antigos, né, assentamentos nas margens dos rios ali, que provavelmente vão dar notícia aí das formações mais antigas na região da Núbia. E mais do que isso, tá, gente? Muita coisa vem sendo encontrada com a escrita meroíta,
que é a escrita que foi desenvolvida lá na cidade de Meroe, né? E essa escrita é uma escrita autenticamente cuxita, ou seja, provavelmente daqui a alguns anos nós vamos saber mais coisas sobre esse povo. Isso vai ser muito legal, porque a gente vai poder saber mais coisas, né, sobre o reino de Cush e talvez coisas que a gente não fazia, provavelmente 99% de certeza, coisas que a gente não fazia ideia do que eram, né? Então a gente vai saber mais sobre a religião, vai saber mais sobre a sociedade, a gente vai saber mais sobre muita coisa sobre esse povo que é bacana demais, beleza? Galera, basicamente é isso, né? Tem aqui algumas joias, né? Um selo, algumas joias que mostram, né? Joias cuxitas, tá? Aqui mostra o olho de Horus, né? Algumas serpentes. Aparentemente aqui a gente pode ver a cabeça de um touro, né? E aqui a gente tem também um anel, né? Que seria um selo, né? Para poder ali autenticar alguma coisa. E por último, né? Não menos importante, algumas peças, né? Custei para achar esse negócio para mostrar para vocês. São peças de cerâmica que mostram a escrita meroíta, beleza? E ela ainda não foi completamente decifrada, mas quando for vai ser muito show, cara. Vai ser bacana demais, tá? Agradeço demais você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigado, valeu muito, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Mas me fala aí o que você não gostou, o que você quer que eu melhore. Sinta-se à vontade, o canal é seu, né? Faça os comentários da maneira que você quiser, né? Se possível, compartilhe o vídeo, isso ajuda muito o canal, ajuda muito a você difundir o conhecimento, né? O conhecimento histórico. Um vídeo desse, por exemplo, a gente tem muito pouca coisa sobre o reino de Cush e a região da Núbia na antiguidade. Faça isso, né? Divulgue o conhecimento, isso é importante, tá? E se ainda não é inscrito, se inscreve, beleza? Tchau, tchau, fica bem e até a próxima. Falou!